E aí galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos assistindo nossas aulas, né? Então vamos dar continuidade ao nosso assunto. Bom dia, né? Boa tarde ou boa noite, dependendo de que horário você esteja vendo esse vídeo. Nas últimas aulas a gente trabalhou, a gente veio falando sobre a hereditariedade, né? Ou seja, sobre a transmissão das características de um ser vivo para o outro ao longo das gerações, ou seja, de uma geração para outras gerações, ou seja, de um indivíduo parental ou de um conjunto de indivíduos parentais para os seus descendentes, né? Então, disso que tratava a hereditariedade. Vimos lá quais eram os fatores da hereditariedade, né? Estudamos lá o material genético, né? O DNA, as suas formas, vimos lá os genes como a unidade que determina as características e funções, como os genes eles são herdados, como é que eles funcionam, né? Vimos um pouco sobre as heranças adquiridas, as heranças genéticas, as heranças congênitas, falamos um pouco sobre mutações, sobre cromossomos, sobre alelos, locos gênicos, dominância e recessividade de genes. E vimos lá quem determinou lá, né, quem criou, quem fundamentou, né, as bases da herança genética, né, mesmo sem conhecer a genética, que foi o Mendel, né, o Gregor Mendel. Então a gente estudou lá a primeira lei de Mendel, em que ele buscava explicar lá o processo de segregação, né, dos fatores na formação dos gametas, e como esses gametas eles se combinavam para poder determinar características, né? Então, ou seja, como é que esses gametas eles atuavam e atuam para determinar uma característica, e a gente viu lá que certas características são silenciadas na presença de um determinado gene, de um alelo, né? Ou que, como o Mendel chamava lá, dos fatores, né? Então ele foi responsável por também, né, fundamentar os conceitos de dominância, de recessividade, de o que ele chamava de puros, né? Organismos puros, que eram os homozigotos para alelos de uma determinada característica, puros para uma determinada característica, também para um determinado fenótipo, né? Os híbridos, né, aquele conceito dos organismos heterozigotos para uma determinada característica, ou seja, para como eles expressavam a característica, certo? Então tudo isso foi fundamentado pelo Mendel e pela primeira lei de Mendel, certo? Professor, quando ele estava estudando, todas as características elas obedecem e se expressam como a primeira lei de Mendel? Não, nem todas, certo? A gente tem outros tipos de heranças, que não seja esse caso de herança que a gente chama de, no caso de dominância completa, né? Existe uma série de outros padrões de herança genética, né? Como alelos múltiplos, que é, por exemplo, o caso do nosso sistema sanguíneo, que determina o sangue, né? O sistema sanguíneo ABO, né? Que ele é determinado por mais de um alelo. Temos os casos de um par de genes que determinam uma série de características diferentes. Temos casos de genes letais, né, que genes que levam o indivíduo ou a morrer muito jovem ou a nem nascer. Temos os casos da segunda lei de Mendel, né, que ele estuda vários fatores atuando em várias características diferentes. Genes aditivos, temos casos de heranças genéticas ligadas aos cromossomos sexuais, os cromossomos X e Y. Ou seja, a gente tem uma série de padrões de heranças que não seguem exatamente a primeira lei de Mendel. Mas aqui para o nono ano e para a gente estuda só a primeira lei de Mendel e os casos de dominância completa, né? Quando vocês chegarem no ensino médio, aí vocês vão estudar, ou seja, o nono ano é bem uma preparação, né, um preparo para o ensino médio. Em vários aspectos, né? Tem vários assuntos que a gente vê, que vocês vão ver de novo no ensino médio. Então, vocês fazem um bom nono ano, tanto para biologia, como para química, como para física. Vocês com certeza vão ter mais facilidade no ensino médio, porque lá vocês vão rever esses assuntos, obviamente, de forma muito mais aprofundada, né? Então, se vocês pegam muito bem essa base do nono ano, vocês vão ter mais facilidade quando vocês chegarem no ensino médio com esses conceitos, né? Então, se vocês aprenderam muito bem agora a primeira lei de Mendel, né, esses casos de dominância completa, quando vocês chegarem no ensino médio, vocês vão rever isso e vão ver mais casos, mais detalhes, mas vocês já vão ter uma base sólida, né, uma base mais fundamentada. Então, aí, nesse caso, quando vocês chegarem no ensino médio, vocês vão apenas aperfeiçoar o que vocês já aprenderam aqui, né? Então, isso é bastante importante. É por isso que tem bastante importância os assuntos do nono ano como base para o ensino médio, certo?
Então a gente viu todos esses fatores das características, né? Então existem outras heranças que não estão regidas necessariamente pela primeira lei de Mendel, certo? Tem a segunda lei de Mendel, tem muitos outros casos, certo? Mas por enquanto a gente viu isso, né? Então a gente fez bastante exercício. Se vocês ainda restarem dúvidas para vocês sobre a primeira lei de Mendel, sobre esse exercício, sobre a aplicação da primeira lei de Mendel em aerodramas, se vocês encontrarem alguma outra questão que vocês não souberem, vocês me mandem, que eu ajudo vocês a responderem. Por que eu estou falando isso? Porque a partir da aula de hoje a gente vai passar para um outro assunto, certo? Do nono ano. Então a gente viu lá as características dos seres vivos, né? A gente viu como os seres vivos, o que é que tem em comum todos os seres vivos, e depois a gente viu como essas características são herdadas nos seres vivos, ou seja, como os seres vivos herdam essas características que são comuns a todos os seres vivos e outras características, né? Que às vezes são particulares de algumas espécies, e vimos como é que essa lei da herança, né, ela se aplica e como é que ela se expressa, né, quando a gente estudou a primeira lei de Mendel. Agora a gente vai falar um pouco sobre uma outra parte que também está ligada e associada aos seres vivos, que a gente vai estudar como é que os seres vivos eles se modificam no ambiente, como é que os seres vivos, quais são os graus de semelhança entre os seres vivos, o que significa dizer, explicar a ancestralidade dos seres vivos, ou seja, a origem dos seres vivos. A gente não vai focar especificamente nos detalhes que explicam a origem dos seres vivos, certo? Ou seja, o cerne, né? Explicar lá os mecanismos lá do primeiro ser vivo, como surgiu o primeiro ser vivo, esses detalhes, né? Não é o foco desse conteúdo aqui no nono ano, né? Mas a gente vai trazer aqui, eu vou trazer aqui para vocês as principais características e principais teorias que explicam a origem da vida, que explicam a diversidade biológica. Ou seja, a gente vai focar mais para tentar buscar entender os fatores e mecanismos que levam à diversidade biológica e que levam a trazer a explicação das semelhanças entre espécies diferentes, do que necessariamente focar nessa questão da origem da vida propriamente dita, né? Ou seja, como surgiu o primeiro ser vivo, como ele se diversificou, como surgiu a primeira célula. Isso não vai ser essa parte não de origem da vida. A gente vai focar mais nas teorias que a gente chama das teorias que levam à diversidade, certo? Que levam aos processos de explicação da adaptação dos seres vivos ao ambiente, né? Que a gente chama que a gente inclui isso quando a gente está chamando das teorias evolutivas ou as teorias que explicam a diversidade biológica, certo? Então a gente vai focar um pouquinho mais nisso aqui do que na origem em si, certo? A gente fala sobre a origem da vida, né? Obviamente, mas sem entrar nos detalhes, né? A gente traz explicações para a origem. Vou falar sobre algumas teorias e algumas ideias, né, que buscam explicar a origem da vida, mas não vou me aprofundar nos detalhes dela, né? A gente vai focar mais justamente nessa parte que traz a ideia de explicar como é que existe, por que existe diversidade de seres vivos, por que existem seres vivos que são semelhantes e o que é que leva. Essas semelhanças são coincidências, essas semelhanças elas explicam alguma ancestralidade, essas semelhanças elas explicam alguma modificação nesses seres vivos que tenham sido feitos diretamente por eles ou por influência do ambiente, né? Ou seja, se os seres vivos eles se modificam ou não. Se eles se modificam por influência de fatores externos ou de fatores internos. Então esse processo de modificação e adaptação que favorece os seres vivos, ele favorece os seres vivos, ou essas modificações elas podem não favorecer os seres vivos. Então a gente vai focar mais por esse caminho de buscar explicar isso, as semelhanças, as diferenças dos seres vivos, a buscar explicar a diversidade de vida que existe hoje em dia, que já existiu no passado, certo? Buscar explicar se existe parentesco, ancestralidade dos seres vivos, se tem ou se não tem, e guardar essa partezinha da explicação do passo a passo de como surgiu o primeiro ser vivo, a gente guarda para o ensino médio, que vocês vão ver isso também
no ensino médio, muito provavelmente no próximo ano, certo? Então, a gente tem dois grandes blocos de ideias, né, e uma teoria, né, e outras que são conjuntos de formulações que não são necessariamente teorias, que buscam explicar como surgiu a vida na Terra, né? Ou seja, que busca explicar como surgiu a vida na Terra, busca explicar como surgiu e como se originou, né? A diversidade de seres vivos e como é que surgiu a capacidade dos seres vivos de se adaptar, né? Então a gente separa em dois grandes grupos, né? Um grande grupo que a gente chama das teorias evolutivas, que a gente vai se debruçar um pouco mais sobre elas, né? Que busca explicar a diversidade, a origem, a adaptação dos seres vivos aos ambientes do planeta. E tem um outro conjunto que é um conjunto, na verdade, não chegam a ser teorias, né? Porque muitas delas não são necessariamente formuladas por um método científico, né? Então, para ser considerada uma teoria científica, ela tem que ter sido embasada em método científico, né? Então, tem algumas ideias que buscam explicar, né, a diversidade de seres vivos, a origem dos seres vivos, a adaptação dos seres vivos ao ambiente, mas algumas dessas ideias elas não são necessariamente ideias pautadas no método científico. Por isso que elas não são necessariamente ideias científicas ou teorias científicas. Outras dessas ideias, dessas hipóteses, e algumas delas são científicas, mas que já foram derrubadas há muito tempo atrás, mas eu vou trazer elas para a gente poder entender quais são as diversidades de formas de pensamento que existem. Apesar de que algumas dessas ideias e hipóteses científicas que hoje em dia não são mais válidas, mas se você se bate muito na rua aí com pessoas que ainda acreditam que as coisas podem ser dessa forma. Então a gente tem dois grandes conjuntores aqui de ideias, que são necessariamente opostas, certo? As ideias que a gente chama do fixismo, certo? E as ideias que a gente chama do evolucionismo. Aí dentro do evolucionismo a gente tem algumas teorias diferentes, algumas mais atuais, outras que já não são mais válidas. E no fixismo a gente tem várias ideias também dentro do fixismo. Agora, apesar de que dentro do evolucionismo a gente tem teorias diferentes, algumas que são válidas, outras que não são mais válidas, e dentro do fixismo a gente também tem ideias e princípios diferentes, mas dentro do evolucionismo, as teorias diferentes que existem para explicar o processo do evolucionismo, elas têm algumas semelhanças, né, e alguns fatores que as unificam, certo? Por isso elas ficam juntas dentro de um grupo só. Do fixismo também. Que ideias são essas? O fixismo e o evolucionismo, de cara, a gente já pode afirmar que elas são grupos de ideias opostas, certo? Opostas pela sua base, certo? Ou seja, no que ela se alicerça, certo? Então tem alguns princípios que a gente consegue já diferenciar esses dois grupos de ideias e de teorias. A gente consegue agrupar de forma diferente. Como a gente consegue observar na imagem aí, olha lá no fixismo, tem um primeiro princípio do fixismo, é a defesa de que as espécies e os seres vivos são imutáveis. O que eu quero dizer que eles são imutáveis? Eu quero dizer que eles não se modificam ao longo do tempo. Ou seja, cada ser vivo que existe, ele existe desde a sua origem. E aí quando eu falo sua origem, não é o nascimento de um indivíduo, certo? O nascimento de uma espécie. Ou seja, desde que aquela espécie surgiu no planeta. Aí agora não entrando nem nas explicações de onde ela surgiu, né? Quem criou, se alguém criou, se ninguém criou. Mas é a ideia de que quando as espécies de seres vivos surgiram no planeta, cada uma delas, elas permanecem, as espécies que ainda estão vivas hoje em dia, elas permanecem da mesma forma ao longo do tempo, ou seja, elas não se modificam. Então tem um dos princípios básicos do fixismo é a ideia da não modificação das espécies, ou seja, nenhum fator altera as espécies de seres vivos. Então,
Todas as espécies de seres vivos são imutáveis, ou seja, ao longo do tempo elas não sofrem nenhum tipo de alteração, elas não sofrem nenhum tipo de transformação, sejam essas transformações por fatores internos, sejam eles por fatores externos, né? Então, para o fixismo, as espécies são imutáveis, elas não se transformam, certo? Elas são fixas desde que elas surgiram até hoje. Então, vocês conseguem observar aqui na imagem lá do fixismo, é representado por essas borboletinhas. Então, a gente tem essa seta no meio que simboliza o tempo. Então, veja aqui, as espécies que, do jeito que elas eram ao longo do tempo, elas permaneceram iguais, ou seja, elas não se modificam, certo? Então, isso é um dos princípios do fixismo, a não alteração dos seres vivos, ou seja, nenhum fator leva a que os seres vivos eles sofram alterações, certo? Então, nenhum fator, nenhuma característica altera esses seres vivos. Essa ideia ela se contrapõe à ideia do evolucionismo, por exemplo. Dentro das teorias do evolucionismo, a gente tem alguns princípios que são fundamentais, né? Que é justamente o primeiro princípio aqui, se vocês conseguirem observar aqui, para a diferença do fixismo, é que a ideia do evolucionismo ela defende, né, e acredita que as espécies de seres vivos elas vão se alterando ao longo do tempo, ou seja, elas sofrem alterações, elas sofrem modificações ao longo do tempo. Então, para o evolucionismo, as espécies de seres vivos elas não são fixas, certo? Ou seja, elas são mutáveis. Eu quero dizer que elas são mutáveis, elas sofrem alterações, elas podem sofrer alterações. E mais que isso, as ideias evolucionistas as teorias do evolucionismo, elas defendem que os seres vivos eles sofrem alterações ao longo do tempo. Ou seja, o evolucionismo ele vem explicar como é que surgiu, né, e como surge a diversidade de organismos vivos no planeta. Ou seja, o evolucionismo ele defende que as espécies de seres vivos elas se diversificam, ou seja, a diversidade de seres vivos existe no planeta porque eles foram se modificando ao longo do tempo, certo? Então novas espécies vão surgindo, novas variedades de subespécies de grupos de seres vivos, eles vão surgindo ao longo do tempo porque esses seres vivos eles vão se modificando. Agora, como essas modificações acontecem, cada teoria evolucionista busca explicar de formas diferentes, né? Então tem teorias que acreditam que as alterações que os seres vivos sofrem é um fator ativo deles, né? Ou seja, é o ser vivo na busca de sua sobrevivência que vai conseguindo alterar o seu corpo, modificar a estrutura do seu corpo a partir do seu comportamento, né? E tem teorias que explicam a alteração dos seres vivos, ou seja, as modificações dos seres vivos, na verdade, por pressões do ambiente, né? Então, na realidade, o ambiente ele vai selecionando os organismos que têm características que são favoráveis. Então dentro do evolucionismo, tem diferenças para explicar como a diversidade surge, ou seja, como os seres vivos se modificam. Mas a coisa comum que tem entre essas teorias evolucionistas é a ideia de que sim, os seres vivos eles se modificam ao longo do tempo, ou seja, eles sofrem modificações ao longo do tempo. E essas modificações que eles sofrem ao longo do tempo é o que proporciona a adaptação deles e o que leva à diversidade da vida. Nos fixistas não. Então os seres vivos eles não sofrem modificação. Ou seja, a diversidade que existe é uma diversidade que ela surgiu quando os seres vivos surgiram e elas permanecem igual. Ou seja, igual no sentido de que algumas espécies podem não existir mais, mas aquelas espécies que permanecem são as mesmas e imutáveis desde a sua origem, certo? Então aqui a gente já tem uma nítida linha divisória entre a ideia do fixismo e do evolucionismo, certo? Para o fixismo, como as espécies elas não se modificam, então os organismos eles são adaptados ao ambiente desde sempre, né? Então os seres vivos que estão vivos, eles são adaptados ao ambiente desde sempre ao longo do tempo. Então mesmo que o ambiente tenha se alterado, esses organismos eles permanecem iguais e vão sobrevivendo sem nenhum tipo de mecanismo novo, sem o surgimento de nenhuma nova característica, né? Então as alterações que o ambiente vai sofrendo ao longo do tempo, né? Seja, por exemplo, um ambiente que era mais úmido ficou mais seco, um ambiente que tinha floresta, a floresta não existiu mais, ao longo do tempo, assim, milhares de anos. Para as ideias fixistas, a diversidade de organismos vai permanecer ao mesmo, ou seja, os seres vivos, o ambiente ele não influencia nos seres vivos, certo? Pode ser que o ambiente se modifique, o ser vivo ele pode morrer e entrar em extinção, ou ele pode continuar do jeito que ele estava,
sem nenhum tipo de alteração. Então, para os fixistas não existe essa relação entre ambiente e diversidade biológica e seres vivos, né? Ou seja, o ambiente ele não exerce nenhuma pressão nos seres vivos, ou ele não seleciona nenhum ser vivo por ser melhor ou mais ou menos adaptado ao ambiente, né? Para eles não tem essa diferença. No evolucionismo a gente tem uma nítida ligação entre o ambiente que os seres vivos vivem e as suas adaptações, as suas modificações, as suas alterações que eles sofrem ao longo do tempo. Então a gente tem aí no evolucionismo tem essa correlação entre ambiente e espécies de seres vivos, alteração de seres vivos, surgimento de seres vivos, desaparecimento de seres vivos, adaptação de seres vivos, né? Então no evolucionismo outro fator que é importante é a ideia de adaptação, ou seja, a ideia de como os seres vivos se adaptam ao ambiente, ou seja, quais são as características que os seres vivos possuem, como essas características se modificam ao longo do tempo e são herdadas ao longo do tempo, que favorecem ou não a adaptação dos seres vivos, ou seja, a adaptação das espécies. No fixismo não, certo? O fixismo ele não trabalha na busca da explicação de como os seres vivos se adaptam ao ambiente, por que eles se adaptam ao ambiente, o que acontece se eles não se adaptarem ao ambiente. Nas ideias fixistas, ela não existe, certo? Em uma das teorias do evolucionismo, também se busca explicar o padrão de ancestralidade das espécies, ou seja, se busca construir a árvore genealógica da vida, ou seja, dentro da teoria da evolução, uma parte dela, né, que é a mais recente, a mais atual, né, ela busca explicar o grau de parentesco entre os seres vivos, ou seja, ela explica que as semelhanças entre os seres vivos não são mera coincidência, né? As semelhanças entre os seres vivos é porque existe um grau de ancestralidade de origem, né? Ou seja, seres vivos que dão origem a outros seres vivos, então, espécies ancestrais que dão origem a novas espécies. Então, essa ideia de ancestralidade, ela está dentro de parte da teoria evolucionista. Tem uma das primeiras teorias, ela vai explicar as modificações, a adaptação, né, dos seres vivos, a diversidade dos seres vivos, mas ela não consegue explicar, ela não se pauta a explicar a questão sobre ancestralidade e parentesco. Mas tem algumas teorias dentro do evolucionismo que sim buscam explicar as ideias de ancestralidade e de parentesco, né? Que isso não existe no fixismo. Pro fixismo não existe ancestralidade nem parentesco entre os seres vivos. Ou seja, aqueles seres vivos que são parecidos, eles são parecidos por coincidências ou por ordem da criação original, certo? Eles são assim daquela forma, ou seja, todos os seres vivos eles surgiram juntos de uma mesma forma, certo? De uma mesma leva, ou seja, todos os seres vivos surgiram na Terra de uma vez só, certo? Então aqueles que são parecidos, eles são parecidos por criação ou por coincidência e por origem na sua criação, certo? Então eles são parecidos, mas não têm ancestralidade, certo? Então outra diferença que a gente tem do fixismo e do evolucionismo é a ideia de ancestralidade, né? Então a ideia de ancestralidade, de parentesco entre as espécies diferentes de seres vivos, ela existe no evolucionismo e no fixismo não. O fixismo descarta isso, porque para o fixismo, como todos os seres vivos eles surgiram numa mesma época de uma vez, então como eles surgiram, né, ou foram criados todos juntos de uma vez, então não tem como um ser ancestral do outro. É só coincidência que um cavalo parece uma zebra, que um búfalo parece um boi e por aí vai, né? Que o lobo do hemisfério norte lembra o lobo-guará aqui do Brasil, que lembra a raposa. O gato que parece que lembra o tigre, que lembra o leão, que lembra a onça, que lembra o guepardo. Eles só se lembram por coincidência, né? Porque como eles surgiram todos na Terra de uma vez só, no mesmo período, então não tem como eles ser ancestrais, né? Já no evolucionismo já se busca explicar como é que ancestrais passados foram dando origem a esses outros grupos, essas espécies diferentes, né? O leão é uma espécie, o tigre é uma espécie, a onça é uma espécie, a pantera é uma espécie, o guepardo é outra espécie. Então no evolucionismo a gente se busca explicar como esses processos se levaram, certo? Então aqui trouxe alguns apanhados de diferenças entre eles. Então, do fixismo, seres imutáveis, não existe ancestralidade, não existe parentesco entre as espécies, a relação entre ambiente e processos adaptativos das espécies, ela não tem uma relação direta, certo? No evolucionismo a gente tem
organismos que são mutados e que se modificam ao longo do tempo, que existe uma relação entre adaptação e meio ambiente, que pode existir explicações para a ancestralidade, para o parentesco entre as espécies vivas no planeta, certo? No fixismo a gente tem algumas subdivisões do fixismo, certo? A gente tem uma primeira subdivisão dentro do fixismo, e que surgiu primeiro, né, que é a ideia da geração espontânea, né? Então, o que é a ideia da geração espontânea que está dentro dessa ideia do fixismo? Ela defende o quê? Que os seres vivos eles eram criados a partir da matéria inanimada. O que é a matéria inanimada? A matéria sem vida, o barro, lama, certo? E que o princípio ativo que estava no ar, ele se misturava com essa matéria inanimada, né? Então o princípio ativo no ar se combinava com a lama e ali surgia uma porca, por exemplo. Essa ideia ela surgiu lá com Aristóteles, mais ou menos em 384, 322 anos antes de Cristo, certo? A ideia da geração espontânea ela permaneceu na ciência até muito pouco tempo na história, certo? Ela só foi derrubada essa ideia aí lá por experimentos de vários cientistas, principalmente do Louis Pasteur, que derrubou essa ideia da geração espontânea, né, e confirmou o que a gente chama da teoria da biogênese, né, que o ser vivo ele só pode surgir a partir de um outro ser vivo pré-existente. Então a vida só surge a partir da vida. Mas essa ideia foi defendida por muitos e muitos anos entre vários cientistas, inclusive alguns evolucionistas, inclusive eles ainda acreditavam, né, em ideias da geração espontânea, né, que só foram derrubadas mais ou menos no século XIX, aí pelo Louis Pasteur. Mas ela, no caso desses evolucionistas, para explicar como seres vivos surgiam, né, eles acreditavam que o ser vivo poderia surgir por geração espontânea, mas não só nisso que eles acreditavam, não nas ideias gerais do fixismo, né, mas acreditavam que a geração espontânea era possível dentre as formas de origem e de formação da vida, mas lá nos primórdios, certo? Mas que depois aí o processo de diversificação e adaptação dos seres vivos foi explicando o surgimento de novas espécies. Mas a ideia da geração espontânea é um dos meandros que circundam o fixismo, certo? Outra ideia que está muito ligada ao fixismo também é a ideia do criacionismo, né? Então o criacionismo ele é bastante forte no fixismo. Aí que eu estou falando, nem todo fixismo é necessariamente uma ideia criacionista, né? Tem defensores da geração espontânea que necessariamente não defendem o criacionismo. O criacionismo é a ideia que os seres vivos foram criados por uma entidade divina, né, de uma só vez, ou seja, uma ou várias entidades divinas, aí dependendo de que região do mundo a gente está falando, né? Então a ideia do criacionismo é o quê? Que uma força sobrenatural foi responsável por criar todos os seres vivos de uma vez. Quando eu falo de uma força sobrenatural, eu estou falando de uma força, de uma entidade que ela está para além das explicações e das leis naturais, né? Ou seja, é uma força que ela não obedece necessariamente aos princípios e leis naturais. Então por isso que eu falo que é uma força sobrenatural, né? Que está acima das leis naturais, acima dos princípios naturais, né? Então essa força natural, essa força sobrenatural, né, ela foi responsável por criar todos os seres vivos de uma vez. Então essa é a ideia do criacionismo. Aí vai variar de cultura para cultura e de sociedade para sociedade. Então nas sociedades cristãs, por exemplo, que acreditam e defendem o cristianismo, né, é aquele único Deus, uma única divindade responsável por isso. Mas se você for para culturas como orientais, né, como na Índia, a gente vai ter uma série de entidades diferentes responsáveis por criar seres vivos diferentes, né, cada entidade criando espécies distintas. Então por isso que eu falei que varia de sociedade para sociedade. Mas a ideia do criacionismo é essa. Então todos os seres vivos surgiram de uma vez criados por uma força sobrenatural. Então é da ideia da não ancestralidade, não parentesco dos seres vivos, está muito ligada ao criacionismo. E tem uma terceira aqui que também está ligada ao criacionismo, que é o catastrofismo, né? É a ideia de que os seres vivos eles eram destruídos por catástrofes naturais em tempos e tempos, né? Havendo de seguida, né? Ou seja, a cada catástrofe surgia um novo povoamento do planeta, né? São ideias de Cuvier. Esse Cuvier, ele era um dos primeiros paleontologistas, ele era um cientista, né? Um naturalista, e que estudava os fósseis
e ele defendia essa teoria, essas ideias aí do catastrofismo, que era essa ideia, né? Então, várias extinções em massa aconteciam e após essas extinções surgiam novos seres vivos, ou seja, então tem alguns seguidores dele, alunos dele que devem ter 50 a 60 extinções em massa no planeta. Então os seres vivos morriam, todos eles, né? E aí surgiam novos seres vivos. Depois de muito tempo, os seres vivos todos desapareciam por uma catástrofe, certo? Natural, todos os seres vivos morriam e depois logo assim surgiam novos seres vivos, né? Então era várias origens. O catastrofismo defendia que existiram várias origens de espécies ao longo do tempo, logo após uma grande catástrofe, certo? Que é diferente do criacionismo. O criacionismo defendia que todos os seres vivos que existem aqui hoje em dia surgiram todos de uma vez, eles estão aí hoje, né? Já no catastrofismo não, eles defendem que várias extinções levavam à morte de todos os seres vivos e depois de cada uma dessas extinções surgiam novos seres vivos, certo? Aí tinham várias explicações diferentes para defender como esses seres vivos, essas novas origens surgiam, certo? Que não é o nosso foco aqui. Aqui só estou destrinchando ideias dentro do fixismo. Tem uma outra ideia que eu vou falar para vocês agora, que tem parte delas que casa com o evolucionismo e parte delas que casa com o fixismo, que é a ideia da panspermia, ou a panspermia universal, né? Ou a panspermia galáctica, né? Esse desenhozinho aqui, ele traz uma ideiazinha do que é a panspermia. A panspermia é um conjunto de ideias que defende que a origem da vida da Terra, ou seja, que a vida na Terra surgiu de uma origem extraterrestre. Quando eu falo de uma origem extraterrestre, uma origem de fora da Terra. Então a ideia da panspermia é que a vida, na verdade, ela foi semeada na Terra. Ou seja, ela veio de fora para dentro aqui do planeta, certo? Aí tem várias vertentes da panspermia, certo? Algumas que estão mais ligadas ao evolucionismo, né, e a ideias científicas, e outras que estão mais ligadas à ideia criacionistas. Tem um conjunto primitivo. Vamos separar aqui. Tem um conjunto de ideia da panspermia. Eu vou falar primeiro das que estão ligadas ao evolucionismo, né? Algumas teorias da panspermia, elas defendem que, na verdade, os primeiros seres vivos, como está nessa imagem, uma primeira bactéria ancestral bem simples, ela caiu na Terra junto de cometas. Então, lá nos primórdios da Terra, esses cometas eles eram colonizados por pequenos micro-organismos. E esses micro-organismos sobreviviam ao choque desses cometas no planeta, e aí eles colonizaram o planeta, né? Então, essa ideia da vida, ela veio trazida, não direcionada, né, mas trazida na queda desses cometas no planeta. Então esses cometas têm esses micro-organismos e eles começaram a viver na Terra. Então a origem da vida da Terra, ela veio de fora, certo? Tem outras ideias que essas são essas mais ligadas na evolução, que na verdade ele não fala que necessariamente o ser vivo veio da Terra, ou veio de fora, né? Os seres vieram de fora, mas que os elementos que possibilitaram a origem da vida na Terra, eles vieram de fora. Então, alguns defensores da panspermia, e hoje em dia muitos cientistas na atualidade defendem isso, que, por exemplo, a água não existia na Terra no processo de formação do planeta. A água ela chegou na Terra a partir de água congelada nos cometas. Então, quando os cometas, asteroides iam cair no planeta, eles iam trazer da água, né? E a vida ela só surgiu no planeta, na água, no estado líquido, né? Então, alguns defensores da panspermia defendem que, no caso, a água e outros elementos químicos que deram origem à vida do planeta vieram de fora. Então, por isso que seria uma origem de panspermia, né? Então, essa de que primeiros micro-organismos eles vieram em cometas, ou que os elementos que deram possibilidade à origem da vida da Terra, como a água, vieram de fora em cometas, são ideias de panspermias ligadas mais a explicações científicas e ao evolucionismo. Mas também tem teorias da panspermia que estão ligadas mais a ideias criacionistas, né? Então, por exemplo, a cientologia, que é uma ciência, quer dizer, que é uma religião que se diz científica, que se diz ciência, né? Ela defende que os seres vivos que existem no planeta, eles foram trazidos por vidas inteligentes, conscientes, extraterrestres, e que vieram e trouxeram a alma das pessoas, os seres vivos, e semearam a vida na Terra. Essas ideias da panspermia, mais ligadas ao criacionismo, não à religião, mas a ideia de que outros seres super inteligentes, sobrenaturais, alguns até de outras dimensões, que trouxeram a vida para o planeta, né?
Então a panspermia é outra ideia, outro conjunto de ideias que busca explicar a origem da Terra. Certo? Espero que vocês tenham conseguido entender. Se restou alguma dúvida, vocês me mandem suas dúvidas, certo? Que eu